Olá, aqui Ficcionários, aqui você transforma a ficção dos seus sonhos em realidade. Aqui é podcast, mas na verdade aqui é resenha. Estou aqui com Carol, essa mentora do mercado financeiro, nossa irmã que tanto nos inspira de forma humana, o Enio, nosso mentor na área de hotéis e resorts. Espetáculo, tá com um evento agora, né, Enio? Vou acertar a data agora, dia 27, 28. 27, 28 em Alphaville, São Paulo. Alphaville. E o nosso irmão Daniel, aqui, nosso conterrâneo pernambucano, alagoano conterrâneo. Satisfação. Pernambuco já foi dono de Alagoas. Obrigado, amigo, irmão, colega, advogado. Temos esse defeito em comum, né? Justo. Mas a gente fala que a advocacia, como qualquer outro idioma, é uma ferramenta do cinto de utilidades, né? É verdade. A advocacia ela tem que funcionar como uma chave de fenda para trocar, a chave de roda para trocar um pneu, a chave de fenda para consertar um motor. Verdade. E a gente encara assim a nossa profissão como uma forma de resolver conflitos. Resolver conflitos. Perfeito. E o Daniel já provou aqui que tem esse dom conciliatório. E a gente vai prosperar junto aí através desse dom dele aí, de conciliar famílias. E eu acho que a gente conversou aqui um pouco antes e entendemos que essas habilidades nossas, elas têm que ser cultivadas e sempre com um propósito, né? Um propósito uníssono de a gente abençoar famílias e comunicar com o coração, né? Então o segredo não é a alma do negócio. A alma do negócio é o teu coração. É ter o alinhamento do propósito, é transbordar, né, Enio? É isso. Conta um pouco aí, Enio. Faz uma apresentação do seu trajetória, do seu legado. Legal. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite para estar aqui. Meu nome é Enio Almeida. Eu sou do mercado imobiliário, tenho mais de 25 anos nesse mercado, né? E os meus últimos 10 anos eu foquei muito na parte de sair do residencial e fiquei na parte de hotéis e resorts. O Brasil é uma extensão continental enorme, né? Já ajudei a desenvolver mais de 6.000 unidades hoteleiras pelo Brasil. E o hotel eu descobri o propósito nele. Enquanto no residencial todo mundo ali quer pelo metro quadrado mais barato, enquanto o hotel todo mundo quer a melhor experiência, então você consegue aumentar o valor do metro, né? E você conseguir entregar valor, você consegue entregar resultados ali, restaurar a família, restaurar casamento, restaurar filhos com os pais, enfim. Então é um lugar de cura. E eu gosto muito de programar férias, eu gosto muito de pessoas estarem ali nos seus momentos de lazer. As pessoas se organizam um ano inteiro para poder estar ali naquele momento, é um lugar mágico. E eu vejo que o Brasil tem muita beleza, né, numa extensão continental aí para poder fazer muitos equipamentos. Espetáculo. Daniel, como é que é ser um advogado jovem, desbravando em Pernambuco, Recife e Fernando de Noronha? Conta aí um pouco pra gente como é que é essa história. Meu nome é Daniel, né, já em Lemos, Recife, mas sou flamenguista por ter morado no Rio desde que eu nasci, praticamente. E gosto de ressaltar isso porque é um pouco da minha essência e história de vida, que ele está falando sobre experiências aqui, né? E, na verdade, como advogado, tenho já uma trajetória aí de uns 15 anos. E também comecei a desbravar como empresário e negócios imobiliários, e Noronha veio a calhar conhecendo, né, como quase todo mundo em Recife tem essa facilidade, né, de frequentar Noronha, e surgiu uma oportunidade de viabilizar uma solução para uma família e ao mesmo tempo trazer aí um negócio que vai gerar valor para muita gente, que se Deus quiser vai dar certo. Estamos aqui em construção. Já deu. Mas é verdade, tem que mentalizar. E para mim é satisfação estar aqui, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação conhecer, eu já conhecia antes, mas conhecer você, cara, foi realmente espetacular a experiência aqui e espero ter novas oportunidades. Muito obrigado. E para fechar com chave de ouro, né? Nesse caso, a dama que tem que encerrar. É isso aí. É verdade. Deixa tudo mais especial. Por favor, Carol, fala um pouco da sua essência, da sua experiência, seu legado, que já tem contribuído de forma magistral para a nossa comunidade, nosso ecossistema, nossas empresas. Eu quero ver um pouco de você. Bom, eu sou a Carol D'Alessandro. Atualmente eu sou uma entusiasta do que a gente costuma chamar de matchmaker, que nada mais é do que conectar interesses com vontades
E aqui, muito do que eu estou fazendo é como a gente consegue levar um crédito de uma forma mais sustentável, ou de uma forma que fique bom para todos e que garanta ali que a gente vai assessorar, levar um dinheiro mais barato, levar de uma forma mais inteligente. Venho aí de mercado, então foram mais de 25 anos trabalhando em grandes bancos. Depois me aventurei montando 2 fintechs, uma foi minha participação vendida para um grande banco. Na sequência, trabalhei na TOTVS Techfin, onde a gente também fez a JV com o Banco Itaú. Então, foram algumas das minhas trajetórias. Minha última, eu estava numa Infratech, então é toda essa parte de como que a gente pensa na infraestrutura de tecnologia com o desenho financeiro e como que eu levo isso de uma forma mais democrática para todos, né, de uma melhor acessibilidade. E nisso me deu esse gatilho de como eu ajudo mais pessoas, como eu ajudo a pensar, né, pegar pequenos e médios empresários e como a gente consegue ali de uma forma, com os grandes players, levar esse dinheiro melhor para esses menores. Então não é a Robin Hood, mas aqui é esse desejo da gente fomentar um recurso e um dinheiro mais democrático. A ideia do transbordo, Fábio, ela está muito... da prosperidade, ela está no transbordo, na verdade, né? Perfeito. E isso que você faz aqui é justamente o transbordo. Porque Deus coloca na gente um rio, né? E nesse rio, se você represa e aquilo você deixa, essa água não deixa extravasar pelo ladrão ali, cara, você simplesmente, ele vai lá e corta a fonte. E você fica somente com o que você tem. E quanto mais transbordo você deixar o seu rio fluir, mais outros rios você vai alimentar. Então não tem como, é o inverso, né? Tem gente que fala, eu vou correr atrás do prejuízo. Você imagina correr atrás do prejuízo? O prejuízo já está lá, se ele já foi embora, não tem que correr atrás do prejuízo. O prejuízo já vai lá para o mar, para uma água salgada, inclusive. E agora você tem que correr o quê? Rio acima. Porque o prejuízo já foi, não tem como. Você tem que, na verdade, continuar prosperando. E beber da fonte. E beber da fonte. Você tem que ir nesse fluxo contínuo. E quando você falou do coração, né? Você olha, ontem eu aprendi uma palavra muito legal que eu nunca tinha ouvido, né? Da maneira que que foi me mostrado. Eu até marquei aqui na Bíblia que você deu para nós aqui, que é lá de Números capítulo 12, né? Que é a rebelião de Miriam e Arão. Arão era um grande líder religioso dos judeus na época de Moisés, né? E Moisés errou. Moisés, perante a lei, casou com uma mulher totalmente impura na época. E Miriam e Arão começaram, né, a fazer um motim para poder tirar o Moisés ali da tenda, né, perante Deus. E aqui a palavra fala, Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que este tomara, porque ele havia desposado por mulher etíope. Diziam, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós 3 sai à tenda da consagração. E saíram eles os 3. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvens, pôs-se à entrada da tenda e chamou Arão e Miriam. Quando ambos se apresentaram, ele disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, face a face falo com ele, às claras e não por figuras. Ele contempla a semelhança do Senhor, pois não temestes falar contra meu servo Moisés. Ou seja, você olha o quanto que Moisés tinha intimidade com Deus, né? Ou seja, o quanto que o coração é dele, mesmo estando errado. E nós, podendo estar errado aqui nessa terra, Deus pode estar conosco porque Ele enxerga em nós um canal de um coração totalmente entregue a Ele. Por mais que você esteja no pecado. Então Ele está, na verdade, nesse mundo, só querendo coração. Ele quer ter as pessoas que tenham intimidade. E aí muita gente confunde com religiosidade, confunde com qualquer outra doutrina, né? Que na verdade não é uma doutrina, é uma cultura.
né? Mas no final do dia, o que Deus quer conosco é o coração. E está aqui a maior prova, né? A religiosidade em cima dos judeus ali, por ter casado com mulher impura, mas aquele profeta, ele tinha o coração de Deus e ele desceu dos céus para defender ele. Muito bom. O coração é a graça. É a graça. Eu falo para todo mundo aqui da equipe, né, que tem que decorar a apresentação, o escopo de cada modelo de negócio nosso. E o decorar é no sentido da origem da palavra, decor, que vem do coração. Então, quando você coloca a empresa, que é um organismo vivo, né, a gente não está lidando com a estrutura inorgânica só do mercado financeiro, que vai ter uma rentabilidade de tantos por cento. Não, a gente está lidando com famílias. Aqui eu brinco muito que a gente tem um nepotismo estrutural, né? A gente contrata irmão, pai, filha. Aqui não tem, porque para mim a empresa é uma extensão da nossa casa. Inclusive eu moro aqui do lado, a gente vem para a empresa, não tem muita diferença, né? Todo mundo que tem filho, traz o filho para cá. A gente não chegou ainda no pet, né? Acho que não teve nenhum pet chegando ainda. Mas todo mundo que tem filho, recém-nascido, traz para cá. A gente tem essa convivência aqui, bem familiar. A gente tem essa cultura de prezar pela família de fato, né? Então, o Ismael e o Daniel, eles são irmãos gêmeos, estão aqui, inclusive. Um arquiteto, o outro é programador, legal. Pianista, está aqui com a gente. O Ismael é esse que estava fazendo a orientação aqui das câmeras. E eu sempre coloco aqui que o nosso modelo de negócio é o Target Performance, é o Vesting, ou é entender a empresa como a sua casa e como um potencial sócio. Todo mundo aqui, desde o estagiário até o sócio de fato, tem que entender que aqui você tem que considerar a empresa sua casa e você vai ter uma parte, né, justa. É só atingir as metas aqui, trazer resultado. Resultado, eu sempre falo, tem que trazer de 3 formas. É operacional, é o cotidiano, que é andar junto e ajudar a criar, ajudar a construir. O tático, que é sempre estar treinando e ensinando alguém aqui, senão ninguém tira férias. Isso é bom. E o estratégico. Estratégico é solução, novos contratos. Então, para você conseguir fazer principalmente o estratégico, você tem que decorar. Tem que trazer do coração a essência de cada empresa. Eu vou lá fazer o showroom da Live, no Mané Garrincha. Aí o Ismael tá comigo filmando. Eu preciso fazer 2 reuniões ao mesmo tempo. Pô, Ismael, recebe ali aquele colaborador, aquele cliente. Fala ali com o João Adib, mostra qual é a operação da Live, mostra a maquete ali. Que eu vou conversar aqui com o diretor de marketing da Heineken ao mesmo tempo. Então ele tem que estar preparado para ter sorte. A oportunidade vem com preparação, né? E a oportunidade se fala que é sorte, né? A gente tem no latim a designação de Sócrates, né? Que é a fortuna advulvi audaces, a sorte favorece os audaciosos. Então a gente tem que ser audaz, mas tem que se preparar, tem que entender como a gente trazer para o coração a essência das empresas, dos negócios, vai criar pontes e oportunidades para um negócio prosperar. Perfeito. E cada um poder se tornar sócio, né? E eu dou prazo. Olha, entrou aqui, tem 6 meses para se tornar sócio, com 1%. Todo mundo aqui já tem esse direcionamento, a cultura é essa. E a cultura é muito afiada. Quando a gente se conheceu, né, a gente conheceu numa palestra, e aí você logo direcionou o assunto para a arquiteta, esqueci o nome dela. A Dani. A Dani, né? E o Daniel faz parte aqui desse projeto também, que a gente tá junto. Que é o Mirante de Noronha, né? E aí o Daniel tá conosco nesse projeto, e quando eu conectei com o Fábio, é Daniela, né? Que ela que ficou no meu pé. Olha que eu estava interessado no assunto, mas pelas agendas eu acabava deixando, né, o assunto passar durante o dia. E ela afiadíssima. Cadê o projeto? Cadê o projeto? Cadê o projeto? Cadê o projeto? Porque ela enxergou também a oportunidade, né? Ou seja, aquela visão do estratégico ali, de trazer o contrato, né? E tem a ver com a cultura, né? Sem cultura você não consegue enraizar isso nas pessoas. Essa atitude, né? E repetição. Tem que repetir. Conversar, tem que executar. Tem que entender o relacionamento humano, né? Porque se a gente não tiver esse esforço
de internalizar de fato a cultura e viver a cultura, né? Sim. Eu faço esse comparativo com a religião, né? A religião, em latim novamente, lá vou eu no latim, é religar, religião, religare, Sim. é reconectar. Então, você escolher uma religião, na verdade, é você escolher um caminho, você escolher uma estrada. Olha, essa estrada aqui vai ser pelas montanhas, essa aqui vai ser a margem do rio, essa aqui vai ser pelo oceano, mas a reconexão, né? O reconectar, o ligar, ele é apenas um caminho a ser escolhido, né? Mas o destino é o mesmo. Então, se a gente entender que o destino é o mesmo, que a gente precisa entender a essência, né, da palavra de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Eu converso muito aqui com alguns amigos que são pastores, né? Inclusive o Elton Vera esteve ontem aqui com a gente, e ele estava falando que essa linguagem, eu tenho uma vivência muito pautada no catolicismo. O catolicismo, como o judaísmo, ele tem protocolos, eu vivi esse protocolo, essa complexidade do protocolo quando eu visitei a igreja da Natividade lá em Belém, e eu meio que tangenciei o grupo, não quis ir para lá porque era perigoso, né? Jericó é uma área sob domínio palestino. Sim. E o Pablo, apesar do... Ele foi. Ele foi também, né? Ele mais dois ali. Isso. Eu fui sozinho no táxi. Ah, é? Aí eu tinha um amigo que ajudou comigo, que era do Egito. Ele indicou outro amigo que era da Palestina, ele me recebeu lá, em Jericó. Aí ele não poderia entrar na igreja, mas a gente ficou um mingão lá. Depois a gente foi pra faixa de Gaza, eu entrei na Palestina, visitei com ele, jantei na casa dele, no porão da casa dele, porque o prédio estava todo destruído. E quando eu entrei na igreja da Natividade, tinha um enclausurado, e era uma porta que tinha 1,50 m. E a igreja da Natividade é gigante. Ela tem, eu acho que uma extensão ali de 3 km. Do lado esquerdo é administrado pela Igreja Católica. Aí tem os monges franciscanos e os gregorianos. Do lado direito é administrada pela Igreja Ortodoxa Russa, e no meio são os Templários da Armênia. E eu entrei numa porta de 1,50 m, bati lá, entrei no clausurado, com toda a estrutura de aço reforçado. Ele entregou para mim, falando em latim, uma caixa de chumbo. Aí eu tive que botar todos os pertences, relógio, celular, nessa caixa, e me deu uma túnica preta. E só pode entrar homem. Aí ele fez um tu em latim durante 3 horas. E nos primeiros 10 segundos, o que mais impactou foi o canto gregoriano, que é ininterrupto há mais de 1.600 anos. Os monges gregorianos, eles fazem turnos para o canto não cessar. Que louvar, hein? E você imagina a força, a frequência. E o canto gregoriano, ele foi concebido para atingir a frequência de Deus. Você já ouviu falar na frequência Sim. de Deus? Se eu não me engano é 7.2 Hz. E você entra num estado de transe de fato. E Eu vou colocar uma peruca. Não pode ser só pra homens. Carol, não tem como. E quando você vai para um local onde se entende que é a manjedoura, lá tem uma flor de prata com rubi. E todo coberto de vidro blindado. E tem algumas estruturas, algumas colunas que eles construíram para suportar a época, né, da construção. Foi no ano 400 depois de Cristo, eu esqueci o nome do Papa agora. Mas essa construção ela foi reforçada para suportar os ataques de catapultas. Olha só. Porque existiu um conflito muito ativo entre os templários, entre a igreja católica, os islâmicos, e esse conflito perdura até hoje. E a igreja conseguiu resistir a vários bombardeios por conta dessa estrutura que foi concebida para suportar um bombardeio de catapultas. Olha só. E o que mais marcou, né, sobre toda essa missão, né, que foi uma missão espiritual de fato, né, eu fui batizado lá no Rio Jordão também, com Paulo. Que legal, que legal. É a gente entender que, no final das contas, nos últimos 2.000 anos não mudou muita coisa. Verdade. Em termos de conflito, muda só o nome. Muda só E a força, né? E a força. E a força. Verdade. E essa questão da
da reconexão, né, do religare, né, da religião, ainda é a pauta do conflito. Não é o destino que está em conflito, é o caminho. E essa intolerância por cada um escolher um caminho diverso. Não, eu vou escolher o caminho do judaísmo, do islamismo. E todos falam Alá do islamismo, né? O El Shaddai, o nosso Deus, né? Jesus Cristo, como cristãos. Então essa percepção de conciliar, a gente entende que 90% de quem realmente entende o bom senso da palavra consegue manter o bom relacionamento, a paz. Você vê isso em Israel, né? Israel consegue conviver bem, né? Lá internamente com todas as religiões, apesar dos conflitos. Mas o outro lado não. Então é histórico, mas a gente passa a entender que no final das contas é a tolerância, né? E lá não consegue, principalmente na Palestina, você não consegue identificar a prosperidade. Porque eles estão sempre num estágio de primeira necessidade. A frequência baixa. Vibrando na escassez total. E medo, né? Isso. E a gente vê muito isso no Brasil, né? A gente vê regiões do Brasil que não conseguem prosperar, ainda em estado de primeira necessidade fisiológica. A gente tem no Nordeste, a gente tem... Hoje em qualquer lugar, até no sul do Brasil, você tem pontos, principalmente urbanos, né? Que a gente não consegue suplantar essas dificuldades fisiológicas básicas. Eu vi um pouco o Pablo falar sobre isso, né? Como é que você vai falar de prosperidade para alguém que não tem a primeira necessidade fisiológica do alimento? Essa pessoa não tem essa frequência de absorver a prosperidade. Ela primeiro tem que abastecer a primeira necessidade. Básico, né? Então, essa missão, esse propósito de todas as empresas nossas entenderem que em cada projeto, em cada comunidade, tem que ter uma associação de agricultura familiar para garantir a segurança alimentar da comunidade, para depois convencê-los que eles podem fazer uma certificação online com a internet que a gente vai prover lá com a torre da RWE, a propaganda já. É difícil você tentar comunicar, não existe esse canal, não existe essa frequência de você tentar comunicar a educação se você não tem essa primeira necessidade. Aí se fala em Bolsa Família, o pessoal é preguiçoso, tem lá o dinheiro para o alimento. Não tem. Você não tem a diversidade nutricional. No Nordeste a gente fala mistura, né? Você não tem a carne lá. Então o cara que tem o Bolsa Família lá, compra um pouquinho de carne, bota no ensopado, aí tem um arroz e o feijão. Mas por que ele não está fazendo uma produção lá de ovino caprino para atender a comunidade? Porque a sociedade, porque a comunidade ela não se organiza em associações e cooperativas para a produção da mistura, né, de animais, do leite. E a gente vivencia muito a realidade do sertão lá no Nordeste. Hoje a gente trabalha com a empresa que chama Biofeed, eles fazem fazenda vertical. Hoje, para você produzir massa verde, você só precisa de um galpão que tenha luz, eletricidade, né, e um pouco de água, você não precisa nem de muito. E você consegue produzir com um galpão de 30 metros quadrados 600 quilos de massa verde por dia. Então, para você criar hoje boi, caprino, ovino, pra você ter uma granja de frango, de porco, você não precisa mais ter área com extensão territorial. E com irrigação. Então, a solução existe. Falta o interesse não só da iniciativa pública, mas da iniciativa privada. É o eu, né? Eu acho que tudo começa com o eu. O que eu posso fazer? Mas o pessoal está passando fome. É o que eu estou fazendo? Porque quando você julga o nós, eu falo que é a síndrome do cachorro, né? Cachorro com muito dono, ele fica gordo, né? Ou morre de fome, um dos dois. E quando a gente joga a responsabilidade, por isso que eu comecei falando sobre o seu transbordo, né? Quando você começa a transbordar, é uma forma. Se você leva uma torre de sinal de celular para uma comunidade dessa, é um sinal de transbordo também. Sim. Porque você começa a alimentar outras pessoas com conhecimento, né? Você começa a dar o acesso para elas a isso. E o conhecimento é libertador. Porque em conhecimento transforma em sabedoria, e em sabedoria transforma em fruto. E aí aplicação. total. Sim.
Multiplicar o conhecimento, né? Multiplicar o conhecimento. Eu acho que são sementes que a gente começa a lançar. Esse podcast, por exemplo, é uma grande semente. O que a gente está colocando aqui, alguém vai assistir, só que isso vai reverberar pelo mundo, a gente não tem dimensionamento de até onde essa palavra vai poder chegar. Deus fez o mundo em 7 dias com verbo. Só com verbo. Se tem alguém, ou se você está duvidando da palavra que você joga para o mundo, você começa a revisitar o que você está falando. Porque o quanto que a palavra tem poder, você começa a suspeitar. Porque você fala, meu dia é ruim. Claro, ele vai continuar ruim, porque você está falando que está ruim. Você navegou nessa frequência. Profetiza a bênção. Você começa a falar a frequência de Deus, você fala, cara, você entrou na frequência, seu dia está ruim. Então, ou seja, você começar a jogar para o universo tudo aquilo, né? Por exemplo, estamos com 2 advogados aqui, né, Carol? Quando a conversa começa já a falar, né, sobre o divórcio, eu falei, opa, então calma aí, né? Então você não tem negócio, né? Você precisa discutir, você precisa ter. Depois você vê essas cláusulas de saída. Mas, senão você fica numa frequência, né? Você vai casar, você imagina, aí você já quer começar, não, mas como é que vai ser o divórcio, né? Eu vou casar para ver se dá certo. Não vai dar certo. O si já mostrou certo. Que não é para dar. Ou você tá no negócio, né? Você tá ou tá no casamento. Perfeito. É a palavra de decisão. Você falou hoje, né? Cedo você falou, contrato é um lembrete, como é que é? Contrato é um lembrete entre homens de bem. É, isso aí. Era o meu avô que falava assim. Então, ou seja, o que vale é a palavra. Boa frase. Né? Ou seja, você jogar a palavra. E as palavras, ela tem poder. Então, o que a gente está fazendo aqui é jogando para o universo mesmo essas sementes. E pode ser com ajuda financeira, pode ser com ajuda de conhecimento, pode ser com ajuda no acesso também. Às vezes eu acho também que basta às vezes um bom dia, uma boa tarde, uma educação, uma generosidade básica. Você melhora a vida daquela pessoa que está passando por você, que você nem sabe como é que ela está se sentindo. E às vezes um gesto desse simples melhora aquele dia. Uma pessoa que está para baixo, meu dia está horrível, acabei de saber que eu perdi o fulano, perdi Beltrano, alguém está doente, e você chega ali junto e você, eu acho, até porque tem certas pessoas hoje não, desde sempre eu acho, que estão à margem da sociedade e que já tem aquela predisposição que todo mundo vai olhar dessa forma para ela. E se você tem um olhar diferente para aquela pessoa, eu pelo menos acredito muito nisso, você acaba trazendo para aquela pessoa uma nova percepção da sociedade, enfim. Então eu acredito muito nisso também. Pequenos gestos que vão até, tem a ver com a palavra, mas não necessariamente tem a ver com algo material. É uma gentileza que você faz, já ajuda. E muitas das vezes hoje nem essa gentileza básica a gente está conseguindo fazer. Humanidade, né? Exatamente. Acho que tem muito disso. Eu brinco nessa última empresa que eu estava agora, eu fiz questão, e eu faço questão sempre, todos os lugares que eu vou, eu quero conhecer todas as pessoas. Sim. Desde a copeira, quem está na portaria, etc. Eu era a única da empresa que eu chegava, ela já sabia o horário que eu ia chegar, o café estava na minha mesa. Ninguém entendia por quê e eu nunca pedi. Perfeito. Só que ela percebeu que eu gostava de tomar café antes de começar a primeira reunião. E eu nunca pedi. Então ela chegava, meu café estava quentinho, eu tomava, ia lá, dava um abraço de obrigado para ela, falava, quando você chega, meu dia melhora tanto. E a gente não precisava falar nada uma para outra. Exatamente. Não é só isso, Fábio. Tem uma preocupação real daquela pessoa ser tratada como pessoa. Exatamente. Então, eu sempre falo isso, que conexão de negócios são pessoas, conexão de conhecimento são pessoas. É como que você consegue levar o dia melhor. Isso que você acabou de falar, é como que você consegue. É o mínimo, se você fizer o mínimo, já é o máximo para muita gente. Exato. Mas me parte o coração quando você fala dessa parte de distribuição, Fábio. Como eu posso fazer mais? Como a gente pode ajudar? Como que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer hoje? Você já falou dessa massa verde, eu estou aqui já pensando em mil coisas, ligar para minha amiga Fátima lá do Amigos do Bem, vamos fazer uma coisa aqui no meio do caminho, com a castanha, com a massa. Isso. Então, acho que as conexões de pessoas, né? E fazer essa conexão de necessidade com vontade, acho que é uma coisa bem legal. Eu estou muito feliz. Olha, eu passei para visitar e sentar aqui e escutar tudo isso. Mas, Carol, só te corrigindo, Fábio, tá certo, você tem uma energia. Quando eu te vi você chegando aqui, você tem uma hora, sua alma brilha. Na hora que você chegou no ambiente, eu falei, gente, quem é essa mulher? Né? Por quê? E é porque a gente consegue, a gente que tem um pouco mais de sensibilidade, né, almática, a gente consegue ver a energia que as pessoas carregam. E sua alma tem 7 metros de raio, então na hora que você cruzou ali a porta,
Eu já vi. Então, a sua presença, com certeza, por mais que você foi gentil, mas a sua energia que está vibrando na sua alma, ela acaba encantando todo mundo à sua volta. Mostra o quanto que você está aqui nesse mundo para esse propósito, para poder salvar, alegrar e colocar essas pessoas para cima, para elas poderem continuar nesse mundo aqui. E Deus sabe o quanto está difícil para mim estar fora de casa hoje. Ontem fez 30 dias que eu perdi minha irmã. Meu Deus. E 40 anos infartou no meu colo. Meu Deus. E era minha filha, né? Minha mãe faleceu, eu tinha 18. Cuidei como filha. E eu me propus a sair de casa, né? Me desliguei da empresa que eu estava ontem, conflitos de vontades. Me desliguei ontem, os meninos falaram, vem conversar, pensa em alguma coisa. Eu falei, vou conversar. E eu fiz uma força para sair de casa, que é justamente por isso. Parece que eu tenho tanta energia que no dia que eu fico no sofá, eu me sinto que eu não fiz algo que eu não fui produtiva. E então eu não consigo ficar parada sem pensar no próximo negócio, sem pensar em que eu vou fazer, né, como que eu ajudo. Eu gosto muito, Enio, de ter essa troca. Eu acho que Deus foi tão bom comigo, mas tão bom comigo, que se eu contar minha história aqui dá um outro podcast inteiro, que eu me sinto, eu quero ajudar. Não é de coração, eu ganhei tanto, Deus foi tão bom, eu fui tão próspero, as coisas vêm com facilidade e glória, que eu quero ajudar. Como eu posso fazer mais hoje? Então, obrigada por você ter falado isso, porque de fato Deus sabe quanto para mim ter saído de casa hoje foi... E ainda tem na sequência mais um evento. Mas estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Legal. Igualmente. É o transbordo seu. Obrigada. Transbordo seu. E fique tranquila que a sua irmã está melhor que nós e ela cumpriu a missão aqui nessa terra. E através da sua ajuda, que você foi a mãe para ela, né, com certeza Deus está olhando o quanto que você foi grata, não só com as pessoas do seu sangue, mas com as pessoas com quem você se conecta também. Então você tem essa energia, pode ter certeza. Eu senti daqui na hora que você chegou. Obrigada. E foi um propósito, né? Que nos uniu aqui. E olha que não tá nada marcado. Nada marcado. Nada marcado, com tantas conexões, né? Tanta gente que a gente acaba conhecendo em comum, tanto negócio em comum. Negócio é sempre decorrência de algo maior, né? Sempre decorrente dessa conexão de pessoas, de principalmente alinhar o propósito. Primeira vez que eu vi o Fábio também, eu tinha outra imagem. E de repente segui ele no Instagram. Falei, nossa, ele é de Deus, ele é... Gostei, porque, né, acho que tem negócio aqui, tem além dessa conexão, dá para fazer. Eu gosto de estar muito alinhada com isso, de quem acredita naquela mesma verdade, sabe? As coisas fluem melhor se está todo mundo alinhado no mesmo propósito, se você tem Deus à frente, o resto vai com uma fluidez. A gente se conheceu numa reunião, eu não vou falar o nome da empresa, mas é uma das maiores do Brasil, alimentícias. Legal. E a empresa tem quantos? São 11 mil? São 11 mil? 33 mil funcionários. 33 mil funcionários. Cara. E a gente estava conversando, né, explanando uma solução do mercado financeiro. A Carol é fera, é mestre, mentora. E o interlocutor, o receptor da mensagem, que era um dos diretores da empresa, ele não tinha, naquele momento, a percepção o quanto uma ferramenta de crédito poderia multiplicar bênçãos para as partes interessadas da empresa. A empresa tem uma estrutura de franquias e se você financiar o franqueado de forma privada, né, de forma direcional, sem precisar que o franqueado se endivide com outras instituições financeiras. Né? A gente até falou em algumas estratégias lá, a Carol usou um nome depois que eu coloquei já nos planejamentos aqui, que era Buy Now, Pay Later. Que é o estoque, para mim é o estoque infinito. Entendi. O franqueado, o representante, né? O B2B, o B2C, ele adquire a mercadoria, vende, depois paga. Só que você precisa de uma estrutura de crédito para realizar essa operação. E a estrutura de crédito, que foi o escopo da
o objetivo dessa reunião, poderia ser da própria empresa ou terceirizada a uma empresa, uma fintech, uma sociedade de crédito direto vinculada, parceira, e essa missão ficaria atribuída dentro da casa ou concedida a um parceiro financeiro. E o interlocutor, o diretor comercial, o responsável da empresa, ele no início ele não entendeu sobre a possibilidade de multiplicação dessa estrutura. Ele entendeu primeiro a barreira vinculada à aplicação que poderia gerar uma responsabilidade adicional e uma exposição da marca. Então ele colocou a barreira em primeiro lugar, sem sobrepor na medida da balança os benefícios, primeiro familiares, né, que se agregar outras famílias ao projeto, e que na nossa percepção, isso de forma direta, agrega uma percepção da marca muito mais valiosa. Total. Se você tem uma marca que acredita no seu colaborador... Na sua própria marca. Sim. Né? Você acredita no seu próprio produto, né? No seu próprio produto, na sua própria marca. Imagina a dificuldade de um franqueado, ele mesmo tem que financiar a aquisição de toda uma estrutura, de estoque, de ponto comercial, e você depender de uma estrutura financeira da sua pessoa física. E acho que tem um ponto importante, né? É uma empresa que lida com sazonalidade. Você sendo uma grande empresa, a sazonalidade para você está aqui, porque você fez um colchão de receita. O franqueado não, o pequeno não. Ele está surfando a onda da sazonalidade. Ele surfa a onda, só que no outro período ele precisa de um crédito mais saudável para se manter. E isso eu falo nas duas pontas. Eu falo tanto para o franqueado que está ali comprando, que como que a gente leva um dinheiro mais saudável para ele não tomar uma dívida também que não seja par e passo com o que ele precisa. Por isso que compre agora e pague depois, de acordo com o fluxo. Então você estuda o fluxo de pagamento. Aí você monta uma estratégia que cabe no bolso dele, fica ok para todo mundo. Na outra ponta de fornecedores é a mesma coisa. Ele está fornecendo, e a maioria das empresas quer prazo. Sim. Porque precisa adequar o fluxo de caixa, quer pagar em 45, 60. Se você possibilita a antecipação desse recebível a uma taxa justa, você ajudou ele está mais saudável, não embutiu um custo mais alto em você. Então, é muito sobre isso que eu falei nessa reunião, e é uma das coisas que eu quero muito, falar justamente dessa operação, de como que a gente consegue levar uma cadeia melhor, uma cadeia do dinheiro melhor. Capital consciente. Capital consciente, gostei, Fábio. Como que você leva um recurso mais saudável? Mais ecológico, né? Fazer uma introdução breve aqui do Enio. O Enio é um dos executivos, eu acho que mais experientes e mais geniais que eu já conheci, principalmente na área de resorts e hotéis. Ele inclusive vai ter um evento agora, né, no dia 28? 27 e 28. 27 e 28 de setembro. Com o Nésio. Nésio é responsável pela plataforma lá nos Estados Unidos. Um cara dispensa comentários também, excepcional, de Deus, com a sensibilidade almática, é sensacional. Muito, né? Você viu aquele dia, né? Meu Deus, primeiro dia que eu conheci o Nésio com ele, a gente fez uma reunião em Orlando, acho que a gente ficou umas 4, 5 horas só falando de Deus, falando de experiências pessoais, foi o negócio foi 5 minutos. Foi o negócio. Mas resolveu. Resolveu na hora. E o Enio já é um mentor, né? Sem querer, você já é um mentor, viu, Enio? Amém. Porque eu tenho aprendido assim com a sua liderança, sua postura de negócios, com seu carinho em tratar os assuntos humanos. Isso me deixou muito feliz, tranquilo, para a gente desbravar junto aí, que as dificuldades existem, né? Tá aqui o Daniel, nosso parceiro advogado. Eu falo quase conterrâneo, porque sou alagoano, pernambucano, mas Alagoas já foi de Pernambuco, né? É verdade. Então a gente é conterrâneo, tá tranquilo. Meu pai é pernambucano também, de Garanhuns. E eu fico muito feliz de a gente ter tido essa conexão também. Foi realmente uma satisfação. E ele tá costurando um desafio familiar, né, de certa forma. Sim. Não, realmente bom exemplo. Ele representa familiar. Aqui um grupo, né? Um grupo familiar. Que está calcado numa pessoa, numa família, e que através dessa solução empresarial que está se desenhando, pode garantir a subsistência dessa pessoa pelo resto da vida dela, né? Sobretudo naquele momento que ela tem uma menor capacidade de labor, porque ela está mais velha, enfim. Então, aquilo que a gente estava conversando, você conseguir unir aí negócio a valores, ao aspecto social,
No final do dia, é óbvio, né? Todo negócio tem que dar lucro. Eu, pelo menos, eu entendo essa assim, querer romantizar muito. Não, tem que ter. Mas tem que ser, mas eu acho que você consegue ter um lucro consciente, né? Você não precisa ser um predador para poder estar ali aniquilando. A questão da concorrência que você comentou, achei interessante também, porque um bom concorrente, que não seja desleal, ele faz você crescer, né? Ele te tira da zona de conforto. Ele faz exatamente. Então é saudável, faz bem. O monopólio é muito ruim. Em alguns setores tem que ter monopólio porque economicamente é inviável ter concorrência, mas no geral é saudável. Então, pra mim está sendo uma oportunidade muito interessante. Conheci já Enio antes, mas sempre à distância. E até brinquei com ele que não imaginava pela foto que ele era tão alto. Realmente, ele ia jogar basquete. Eu não vou ficar do lado dele. Eu acho que não é recomendável. Eu não sou, imagina você, porque de fato eu acho muito interessante quando você consegue unir isso, sabe? Valores com um propósito de negócio. E eu sou advogado, mas sou empresário também, e estava até brincando com o Fábio que a gente é advogado, nós solucionamos broncas, lá no Nordeste fala bronca, né? Problemas, enfim. E a maneira pela qual você soluciona esses problemas, na minha opinião, é como a gente está conversando aqui. É no diálogo, é na conversa. Vou guardar essa frase do seu avô, sensacional. Contrata lembrete entre hoje, espetacular, espetacular. Não, e o Daniel, cara, ó, a gente conectou, que ele representa, né? A primeira reunião que eu fiz tinha umas 10 pessoas. Quase né? isso, 8 pessoas. E aí eu ficava assim, meu Deus, com quem que eu vou negociar, né? E o Daniel a gente conectou muito, porque ele tem esse perfil muito de conciliador, né? Ou seja, ele consegue agregar o grupo para poder trazer no mesmo propósito, para poder todo mundo marchar. Não é fácil, né? Você que também é executiva aí de grandes companhias, inclusive você falou que está saindo justamente por divergências, né? E o que a gente mais tem é isso, são sócios, cada um com a seta diferente. E o Daniel tem mostrado muito, né? A gente fez uma reunião hoje para poder a gente avançar nos negócios, né? Eu falei, poxa, vem cá presencialmente que eu sei que vai dar bom. Você vai entender o nosso lado, né? E a gente está aqui costurando um rapport aqui que com certeza vai dar bom fruto. Vai dar certo. E você vai visitar quando estiver pronto. Eu vou visitar. Eu tô aqui. Você vai viabilizar, na verdade. Eu tô entendendo exatamente. Foi por isso que eu vibrei, que eu não sei se você viu. Não que eu esteja vibrando pelos seus desligamentos, longe disso. Mas eu acho que a conciliação, eu pelo menos não sou político, mas longe disso, não tem ninguém na família, mas eu sempre acreditei em conciliação. Eu aprendi dentro de casa, com brigas familiares, no bom sentido, né? Qualquer família tem. E aí sempre tentando apaziguar tal, e a advocacia, na minha opinião pelo menos, é muito isso. Eu não vejo a advocacia como guerra processual que a gente está vivendo hoje no país. Eu vejo como, de certa forma, um braço da política, né? Você tentar criar pontes, criar soluções. E, enfim, e eu acho que negócio, quando você formaliza um negócio entre empresas, entre pessoas, é justamente isso. É quando você consegue selar um consenso sobre aquele propósito e a partir dali cada parte vai ter o seu valor, né? Então, enfim, eu desde o início, até para vir para cá, eu de certa forma tive que viabilizar esse consenso de uma maneira até unilateral. Eu comprei a passagem e vim, depois eu conversei com o pessoal, olha, vou para lá, porque houve, a gente, né, negociação tem idas e vindas. Tem uma prova de vida aqui, exatamente. O podcast. Tem prova de vida. Eu vou. Agora, realmente, eu jamais imaginaria que eu estaria sentado. Bom. É verdade. A gente não saiu de casa hoje pensando que... Não, jamais. Eu nunca estive no podcast. Eu só estive do outro lado da tela. Você é político, sim. Porque Polité é a organização de cidades, comunidades e família. Você está organizando uma família, então você é político. Verdade. Várias famílias. Verdade. Várias famílias. Verdade. Inclusive, o nome Ficcionários, apesar da nossa empresa mãe ser FIC, né? Ela vem, coincidência ou providência, né? FIC quer dizer, a nossa estrutura Fomento de Investimentos Corporativos, mas Ficcionários é uma obra da literatura espanhola, que ela fala, a essência do livro basicamente é o que você faria num evento pós-apocalíptico, de que serviriam hoje as suas habilidades. Até na minha descrição lá do Instagram, eu coloco como semeador. Porque a palavra do meu nome, né, o significado de Fábio, é o plantador de feijão. Que legal. Então, eu sempre tive isso no meu coração, né? Que eu sou um semeador, eu gosto de plantar. E eu fui criado em fazenda, eu sei que como é importante você preparar a terra, escolher bem a semente, nutrir. E na hora de colher, você tem que ter todo o carinho, todo o cuidado para abençoar todos que participaram desse evento de prosperidade que é a colheita, que é frutiferar.
Aí quando você fala em transbordo, eu entendi depois o transbordo. É isso aí. Andando com você. Que o transbordo é isso, é compartilhar. De fato, é compartilhar os frutos. São sementes, são sementes que você vai jogando. Eu faço essa provocação aqui de que serviriam as suas habilidades no ambiente pós-apocalíptico, que serviria um advogado, Sim. um executivo do mercado financeiro, Total. um executivo Sim. de resorts. E a gente fica pensando, né? Nossa, é verdade, olha, será que faltou energia? A gente não tem celular? Será que eu sei plantar? Será que eu sei cozinhar, caçar? Então, é isso que eu ia falar. Você planta, eu cozinho. Porque a minha habilidade, eu acho que pensando na sua provocação, você para mercado financeiro, mundo apocalíptico, acabou tudo. O que você vai fazer? Eu prefiro alimentar as pessoas. Eu acho que eu prefiro... Eu gosto, e é uma coisa que eu gosto. Minha verdadeira... Não, que eu tenho restaurante. Minha verdadeira paixão é cozinhar. Que legal. E é um ato de carinho, né, Carol? Sim. A coisa mais feliz que eu faço uma vez por ano, no meu aniversário eu tenho uma feijoada tradicional e eu cozinho ela na lenha. São 3 dias cozinhando. Espetacular. Ver o sorriso das pessoas. E não é porque eu quero receber chuva de elogio, não. Claro, é que ver o sorriso das chegar pessoas. A satisfação do comendo, que você fez nela. Puta, é muito gostoso. É muito gostoso. Então, E é primal, né? Tudo que é primal deixa a gente mais feliz. Me deixa muito feliz, Fábio. Eu falo, minha avó mandava eu repetir o prato. Mas é engraçado, quem gosta de cozinhar normalmente é muito por isso. De você ver a satisfação do que você conseguiu fazer, gerar aquela situação boa, né? Eu amo comer, não sei cozinhar. Eu tô do outro lado, eu gosto chama que eu cozinho. Boa. Eu vou querer, então, porque realmente se a gente feijoada ainda por cima. Puxar na memória, nas recordações, os momentos que a gente visualiza como mais felizes são os momentos que a gente estava integrado à natureza. Sim. Seja ela... Você pega uns flashes assim das memórias, onde eu fui mais feliz. Com certeza, ou vai ser um ambiente humano, né, de nascimento, ou vai ser um ambiente de compartilhar a natureza e contemplar com alguém que você ama, na praia. Pois na hora que você falou, lembrei da minha lua de mel em Maldivas. Foi muito bom. Foi tão bom que a minha esposa voltou grávida. Mandou bem. Não deu nem tempo de curtir o casamento. Aproveitaram? Muito. É muito paradisíaco lá, né? Sem dúvida. Verdade. Nada como as praias paradisíacas de Maceió, de Pernambuco. Noronha. Só falta deixar criar uns bangalô, né, em cima, assim, né? Verdade. Falta permitir isso. Noronha, tô louca pra ver esse empreendimento. Pois logo, ano que vem a gente já inaugura já. 2027, profetizar a benção aí, vamos botar a data. Amém. Setembro, Recinó, que é a regata de Recife para Fernando Noronha. Ela ocorre em setembro e vai ser a data que a gente vai inaugurar o nosso empreendimento lá. Está profetizado, será cumprido. Deus abençoe. Pela nossa parte tá tudo certo. Falta a parte da Daniel. Só ele pode estragar esse negócio. E da Carol também. Daniel, eu quero vender, Daniel. Se estiver pronto, me dá algum escopo aí pra gente comercializar, porque de fato acho que é um empreendimento diferenciado. Acho que a proposta que vocês pensaram é um negócio assim, fora... Não tem, né? Você pensar... Não tem inédito. Não tem, inédito. E é um projeto que envolve segurança alimentar. A gente vai ter uma associação lá de agricultura familiar para a ilha. A gente vai ter também uma estrutura de vigilância patrimonial, de telecomunicação, toda a tecnologia para ter uma qualidade de vida mais aprimorada aos ilhoas, né? Quem de fato faz a ilha funcionar. A gente tem que honrar essas pessoas de fato. E a gente precisa pensar nesse lado humano, né? De novo o primal, o fisiológico. Quem for nos receber lá tem que estar feliz. É isso. Tem que estar com a possibilidade de prosperidade. Você sabe que você contando de Noronha. Eu tive em Noronha em novembro agora, né? E aí cheguei, primeiro que... Pra que olhar que é época de swell, né? Sim. Não olhei. Falei, vai entrar no mar. Vamos no feriado, vamos pra Noronha. Cheguei, eu fiquei muito doente. E até agora, não sei o que foi, uma febre, um calafrio, um negócio, e não passava. E aí quem me socorreu foi o hospital de Noronha, com o xarope que eles fazem lá. Que eu tomei o xarope no dia seguinte, eu falei, gente, o que tinha nisso aqui? Alcatrão, cachaça. Não faço ideia. Não
faço ideia, mas foi assim, preciso voltar. Então, meninos, vou precisar voltar. Claro, não, vai ter lugar. Porque foi isso, eu cheguei lá, primeiro que eu não aproveitei, porque o mar tava... realmente fica inviável. Tava, fui crente que eu ia, falei, vou ver os Verdade. golfinhos, vou nadar com ele, amorzinho. Não fui. Perdi essa parte. E eu sempre, toda vez que eu Mas é pensava bom em de Pano meditar. Noite, Você senta ali na praia, fica ouvindo Mal bem, você Uau. curte ali. na cacima do padre ali. Outro propósito, né? Outro Verdade. propósito. é outro propósito. Mas aí aproveitei para ver os surfistas todos que estavam por ali, Fábio. sim, Sempre é. tem alguma coisa Sim, boa. Pronto, fechou. Vi todo o verdade. campeonato. Verdade. Mas de fato vocês escolheram um lugar a dedo, assim, Não, ali você é que gosta especial. de cozinhar, Noronha também é bom pra comer. Tem bom restaurante lá. Sim. Lá tem. Tem bom restaurante. Lá tem mesmo. É verdade. gostoso. Uma experiência interessante. É a vibração da cultura do Brasil ali. Né? Você tem a pérola do Brasil, é a pérola maior do Brasil. E gente de várias partes do Brasil lá, né? Sim. É bem interessante. E é verdade, eu já viajei esse mundo, a comida brasileira, não é porque a gente é daqui não, né? Mas é porque realmente é a melhor Eu mesmo. concordo. Não tem como. Café da manhã mesmo não se compara. Café da manhã muito. brasileiro, do Nordeste, sobretudo. Sim. A variedade de coisas que você tem. Qual é o seu café da manhã espetacular. preferido, né? Vou falar o meu aqui. Eu gosto muito de pão, né? Foda. Eu tô falando de variedade, mas pão pra mim é um elemento começo. central. É. Mas pão, ovo, eu gosto muito de tapioca. Muito tapioca. Cuscuz. Cuscuz. Eu gosto de cuscuzinho. Cuscuz de goma com arroz de nata e sarapatel. Olha, Um Seu café da manhã. rapaz, Na fazenda. o cara já acorda energizado. E eu Realmente. achando que o meu era ousado. Não, isso aí era o prato, assim. Era o Caramba. prato da aliança, da disposição da Como é que Fazenda. é? fazenda. Sarapatel. Sarapatel, cuscuz de goma com coco, Sim, Sim. sim. Que delícia. queijo coalho, Queijo Olha coalho. com mel de engenho em cima e arroz de nata. Caramba. Aí não É precisa um almoçar. espetáculo, é um espetáculo. Realmente, 6 horas da manhã. É isso, é Esse isso. tangemboi. Rapaz, No quarto de milha. ele foi criado na roça mesmo. Ele foi Ele, eu criado- não. a melhor refeição Eu fui criada numa mesa de operações que eu tinha que chegar muito cedo. Aham. Eu comia uma coxinha e uma Coca-Cola. Olha aí, ó. Nossa Tá Senhora. Nutella, viu, Carol? Tá muito Nutella, criado por vó, né? Com amor. Essa é E suco de criação. caju, né? Tem que ter um suco de suco caju de- Nossa, É. que delícia. Agora, pra mim, café tem que Café, ter. café. Se eu não tomar um café de manhã, também. eu não consigo fazer nada. Boa. E E depois do você, almoço... Enio, qual que é o seu café da manhã? Ah, eu fui criado em Goiás, né, meu interior. Eu sou da roça Piqui, também. piqui. É. Não, mas a minha avó fazia um escaldado. Não sei se no Nordeste vocês conhecem, mas é farinha de mandioca escaldada com água. Sim. E aí você coloca ovo também cozido nessa água. Que fica tipo uma sopa. Tipo uma sopa. E aí a gente saía do curral, né? A gente tirava leite cedo. É um E aí- pirão, né? Nordeste é um É pirão. tipo um pirão, é É, tipo é, um pirão. vou falar, um É pirão, tipo um é. pirão com ovo cozido. Aí eu já chegava do curral, já tava lá minha avó preparado num prato esmaltado, sabe? Arretado. E aí eu lembrei muito do caldo de cana aqui também por conta dela, né? Que a gente fazia cedo, né? A moagem da cana pra fazer A rapadura gente tá também. com caldo de cana posterizado aqui. Aí, ó. Delícia. Depois a gente fala a novidade. Espetacular, muito bom. Me fez lembrar a infância isso aqui. Ah, Você vê, mais uma vez, uma experiência com comida. Com Sim. comida. É. Mas Pode, a questão da natureza, concordo, mas pode Primando. rememorar. Boa comida parte das suas natureza, grandes né? experiências na vida são com em comida. volta da mesa, né? Comendo. Exatamente. Mas o empadão que vocês comem não é pela manhã, é em qualquer hora Não, do lá dia? na roça não. Na cidade tem, mas o que a gente tem mais é pamonha, né? A pamonha. Sim. delícia. Eu gosto É, de pamonha. pamonha de sal, pamonha moda com linguiça, queijo, né? A gente gosta muito também de... A tapioca vai bem lá. Eu acho que a gente tem muito pouco da cultura nordestina, o charque, né? Que é a Sim. carne seca É. também. Então, Charquezinho é bom, viu? e o piqui, né? Que é um Demais. fruto do cerrado, né? Sim. Que pega um pouco da Bahia ali também. Sim. Eu tenho um sócio americano aqui, Enio, o Larry. Ele foi pra um buffet, aí ele pegou o piqui pensando que era kiwi. Aí veio aqui, E os espinhos. Tum. ele ficou 2 horas no dentista tirando aqui, ó. Não, Pecado. e a história do piqui, eu tenho um sócio, né, que é o Nézio, sócio nosso agora também, que é um dos sócios lá do Pablo, conectado, e ele tá tocando lá a plataforma nos Estados Unidos. Cara, e eu coloquei um piqui na minha mala, e eu falei, eu vou levar pra ele, eu coloquei no isopor, né, porque um piqui já é... Porque o piqui, ele tem o fruto, né, e ele é tipo a semente, tipo como se fosse um abacate. O abacate ali, a semente do abacate é como se fosse o piqui. Você tira a polpa e aí se armazena num congelador, né, eu coloquei numa caixinha de isopor
Falei, o pessoal nunca para, eu vou nos Estados Unidos umas 6, 7 vezes por ano. Nossa. E esse dia resolveram me parar. Contrabandeando o piqui. Cara, eu não sei porquê, frequência também, né? Você fica um pouco ansioso. Aí me colocaram numa salinha, né? Falei, meu Deus, vão me jogar pra fora daqui, né? E eu só pensando no piqui, né? Que eu queria tanto entregar o piqui pro Nézio, que ele é de Porá, né? É o interior de Goiás. Mas ainda bem que deu certo. Eu falei, cara, esse piqui aqui chegou suando frio, viu? Mas é muito bom. É um fruto ou você ama ou você odeia. Não sei se você já fez algum prato com ele. Eu já, e eu gosto da cachaça. Eu atendi por muitos anos o pessoal de Cuiabá. E lá vem a cachaçinha de pequi, né? Eu não bebo, mas a de pequi e a de umbu são muito gostosas, são mais levinhas. Depois eu trago. São realmente muito gostosas. Mas na tua terra, eu tinha um cliente chamado Fujioka. Ah, sim, das lojas eletrônicos. De loja eletrônica. Começou com fotografia. E eu atendo a conta deles desde 2005. Nossa. Muito tempo. E na frente deles tinha uma barraquinha que vendia torresmo. A tiazinha fritava assim. Eu chegava pra reunião com um saco de torresmo. Eu sou muito ogrinha. Igual pipoca. Eu sou muito ogrinha. Eu sou estranha. Eu não como carne, mas se você me der torresmo, eu vou comer. Ah, que legal. É a pururuca, né? Pururuca. Não, Nordeste é torresmo. Torresmo. Acho que é mais em Minas, né? Que é mas Carol, deu fome aqui, viu? Porque esse torresminho, mas eu acho que aqui no Manga tem, não tem? Ah, é? O torresmo? É. De Andradinha, acho que tem de porção. Eu acho que tem. Se não tiver, a gente uma vai boa resolver. feijoada. Não, engraçado, aqui no restaurante, nosso sócio Paulo Borizan, ele não tinha a macaxeira cozida do Nordeste, que aqui é aipim, né? Sim, aipim. No Goiás é mandioca. Mandioca também. Exatamente. E ele só fazia frita. Aí eu cheguei na cozinha lá pra falar com o chefe. Ô chefe, aqui tem panela de pressão? Ele tem. Então põe isso aí lá dentro. Então, velho, pega aqui, bota água e resolve, filho. Não precisa fritar esse trem, não. Aí eu peguei, importei de Maceió umas manteiga de garrafa. Sim, pronto. Porque mandioca cozida sem manteiga de garrafa não é a mesma coisa. E é no café da manhã também ou não? Também. No café da manhã. Importei do meu país Maceió. Importei. E hoje só tem mandioca lá, só tem a... Cozida. Agora cozida? Agora cozida tem. Então toda vez que eu chego lá, ele fica rindo lá. Mas isso aqui é só porque você inventou de tirar a panela de pressão aqui, que tava empoeirada, ninguém usava. Boa. Mas tem um negócio que eu gosto, que é do Nordeste, mas no Brasil todo é farofa. Sim. Eu gosto tanto que eu fui morar passei 3 meses na Austrália e levei farinha. Morrendo de medo de ser pego na alfândega e achar que alguma coisa é errada. Perigo isso aí. Meu Deus. Eu ficava fazendo farinha. Farofa mesmo com manteiga, aí bota um baconzinho, bota cebola. É muito pra bom. mim, tem várias formas de você fazer. Farofa de ovo, né? Farofa de ovo. Farofa de banana. Farofa de banana. Tô levando agora. Se eu for presa, matar meu filho. Os pedidos são os mais inusitados, né? De quem tá fora. Meu filho mora em Sydney, né? Mãe, Sydney é espetacular. Mãe, eu quero farofa, eu quero bis, sazon. Sazon. Esse é fácil. Esse tá meio fácil. Mas a farofa, e vou levar uma panela de pressão pra ele, que também lá não tem, né? Só aqueles feijão pronto. Não exatamente. Mas nem panela? Panela numa mala, a tampa vai na outra E aí tudo certo. Mas chega. A minha mãe levou pro meu irmão em Austin, no Texas, sururu. Sururu é bom demais. É um marisco endêmico que só existe em Maceió. Só existe lá. Maceió. Como ela levou? Congelado? Só existe lá. Tem o sururu de capote, que é lá em Pernambuco também tem. Sim. Mas o sururu, ele é um marisco, né? Ele parece muito com aratu, que aratu também não vai... o aratu... vai ser mais difícil. Mais difícil ainda. Tem que pôr no Mas Google o sururu, aqui. Ele é o Viagra do sertão, né? Ele é o louco. O caldo de sururu é poderoso. Já criou muitas famílias aí, literalmente. É espetacular. Bota uma farofinha, um tabasco, limão, pelo amor. E o meu irmão meu irmão é cirurgião cardíaco na Universidade do Texas, né, em Austin. Já tá lá 2 anos, é professor adjunto. Contra a vontade do meu pai tem um hospital, é cirurgião também, cardíaco, pediatra. E o meu pai queria que o filho ficasse, os dois, né? Os dois foram ganhar o mundo, né? Eu vim pra cá, pra São Paulo, e meu irmão foi pros Estados Unidos. E a esposa do meu irmão tá grávida, né? E ficou com desejo de sururu.
Meu Deus. Aí como é que é Mulher resolve? grávida com desejo. Deixa eu ver como é que é sururu. Ô Isma, É bom. consegue botar na tela aí, bota aí sururu. Sururu de Maceió. E Rapaz, é um aí, maluco mesmo. aí foi a sogra do meu irmão, né? E a minha mãe tentando fazer a logística pra levar sururu pra Austin, no Texas. Gente, mas não dá pra congelar. Leva Dá pra levar congelado. congelado. Isso, aí levou, conseguiu, né? Resolveu. Agora tem que saber fazer, não é, É, né? Não é um negócio simples assim. Ah, Isso. é? Ah, mas ele tá com a mãe e a sogra. É. Tenho certeza que as duas sabem. E como o sarapatel também. O sarapatel, Sim, eu não vou falar o que é o sarapatel, mas ele é muito forte, né? E o sarapatel, deixa eu fazer um paralelo aqui. Depois bota aí, irmão, o sarapatel e o pessoal vê. Aí, ela já vi, já. O sarapatel, ele é uma parte da buchada, vamos dizer assim, né? É. Ele é um... É. E ele É é muito iguarias, forte, né, ele é de- concentrado e ele tem um gosto muito predominante. forte. É mais alaranjado, né? É vermelho. Mas não É, fica ele é meio- uma meio- cor assim, meio Isso. rujo. Não fica borrachudo, não? Não, Não. imagina. Souber Então é, fazer, porque a não- turma ele derrete então aqui, não ó. sabe fazer. Ah, deu, tá com água na boca. É, Quase não tá com fome, eu acho. Espetáculo. E mais uma vez com farofa. É, Tem que ter exatamente. uma farofinha do lado. Ou então com cuscuz de goma, que o cuscuz absorve, né? É Ele não verdade, fica é tão verdade. predominante. Não fica tão. E aí tem um agridoce do arroz de nata, Não, o queijo coalho. Não pode. não. Que isso, Por favor, tem que ter. Essa E só o queijo acredito coalho com vendo mel de gênero. Café da manhã dele. Inclusive, o primeiro sorvete de caldo de cana com mel de engenho do mundo, pasteurizado, né? A gente Sim. vai Vai tá lá. fechando a fórmula já, homogeneizar, produto de exportação, primeiro do Brasil. Você produza, porque eu tô indo lá pra Austrália vender. Porque imagina, você falar em... até pouco tempo, até 10 Não, anos sarapatel, Bem, sarapatel. pegou uma boa foto. É isso É. aí. Rapaz, isso é um almoço, não é não? É forte, é forte. Normalmente é entrada em restaurante assim, você come como entrada. É entrada? É. Pra nós pouco dois seria um tempo, né? almoço. É porque É, também com assim, você certeza. não é recomendável, acho, comer muito, né? Porque é muito pesado. É. Se você botar isso como sua refeição principal, você vai passar mal, eu acho. É o toque Talvez especial. o Fábio assim. não, entendeu? Mas, Tá no churrasco. Criado mas na em geral, fazenda. em geral é Ó, passar eu mal. tive um chefe que falava, olha, no café da manhã você come igual um rei, né? No almoço Isso. você come uma pessoa normal. É o padre. É, e E depois no jantar uma freira. é, mais ou menos isso. É, isso aí. mas- Minha avó falava isso. O Fábio tá seguindo o mesmo estilo. Ele tá almoço, café da manhã, e janta. Por isso que ele aguenta a reunião da tarde. É, tudo Não, no eu- café. Força. Hoje eu sou o contrário. Hoje eu só janto. Eu faço jejum Ah, o dia você faz todo, o inverso. Eu só como à noite. Você faz jejum o dia todo. Eu só como à noite já há muito tempo, desde os... Assim, eventualmente eu homenageio os amigos, eu almoço, né? Aham. Mas é raro. E E pro seu organismo se acostumar no começo? já muito Gastrite, alguma coisa não tinha? nada, não? zero. Nada. É água... Assim, eu quebrei o jejum porque eu tomei água de coco, né? E caldo de cana, mas normalmente é água e café. Aí eu só como à noite. E normalmente quando eu vou comer, lá é 11 horas, meia-noite. Atividade física só consegue fazer à noite ou consegue fazer durante o dia sem Então, comer? isso aconteceu porque eu comecei a ter muito problema estomacal aos 14, 16 anos por conta da atividade da arte marcial, do judô, rolamento. Eu comecei a ter muito problema e eu parei de tomar café da manhã, depois eu parei de almoçar. Aí eu fiquei só com a janta. Step by step. Foi- E eu garanto a você fazendo jejum intermitente, você perde peso no começo, mas depois é ao contrário. O corpo ele começa a preservar como um mecanismo de defesa, né, a gordura. Então, o jejum é muito bom do ponto de vista de renovação celular, do ponto de vista para o homem de produção de testosterona, e você ativa Inclusive o prêmio Nobel de 2018 da medicina foi sobre jejum intermitente, sobre os benefícios de autofagia, prevenção de câncer. E assim, eu faço isso sem querer desde os 16 problemas estomacal. Conheceu depois, né? É. Os benefícios. Mas acho que o cérebro funciona melhor também, Isso. né? É porque você entra em estado de caça. O corpo ele acha que você está se privando, né, do alimento, ele entra no modo de caça. Aí pra gente que trabalha com Sim, negócio, sim, a gente sim. que precisa ter o testosterona Ah, naturalmente ativado, claro, né? Verdade. Eu brinco com alguns amigos aí que fazem TRT, né? É posição de testosterona artificial. Eu disse, ó, espera fazer 60 anos pelo menos pra você começar com essas coisas. Agora vai fazer benefício estético, né? Verdade. É um risco, né? Imagina num cenário pós-apocalíptico sem TRT. Tá louco. Cara, Aí é não, complicado. não funcionou. Então eu tenho essa filosofia hoje. Eu li esse livro, eu tinha 14 anos. E eu fiquei com isso na minha cabeça a vida toda. Eu disse, cara,
eu tenho que saber fazer coisas se o mundo acabar. Se tiver um cenário pós-apocalíptico, eu tenho que saber caçar, eu tenho que saber. Eu sempre tive esse conflito. Eu queria ser uma formiguinha. Se isso é o que ele pensou lá atrás, imagina o que ele pensa agora. Não, isso é todo dia. Todo dia eu penso nisso. Mas hoje a gente não consegue fazer um mouse, né? Imagina, Sim. porque tem o petróleo que faz o plástico, né? Tem toda a placa eletrônica, o silício que vem. Imagina, não dá conta de fazer um mouse, cara. Não, eu não sei, vocês têm kit de sobrevivência em casa? No carro? Não, não. Eu tenho. É mesmo? Eu tenho kit pós-apocalíptico. Eu ando Você com uma tem o mochila. coral também? Eu tenho uma mochila que tem um. Sensacional. O que a gente faz com ele? Eu tenho um filtro d'água, que é um canudo. Aham. Eu ando com ele, eu posso tomar água de uma poça, que ele já vem filtrado. Que legal. Eu sei fazer filtro de barro. É o Legendários. Você Não, vai com mas é o Legendários ou Largados e Pelados. Mas deixa eu fazer uma fantástica. Você passa bem aquela temporada de 21 dias lá do Discovery Channel, viu? Eu fui pro CEAGESP segunda-feira pra tratar peixe, é tranquilo. Tratar bode, peixe. Vocês dois estiveram no Legendários? Não, é só o Fábio. Não tive experiência também, não. Também ainda não fui. Não, Inclusive o pastor... Chap. O O pastor Chap é que é o líder, né, do o movimento. Reis também, né? Tá fazendo. É, a gente o tá Thiago, com- né? Thiago. Eu queria muito, eu não queria ouvir o relato do que acontece, né? Eu fiz alguns cursos, fiz um leader training que você fica lá 3 dias preso. Fiz alguns disso. E eu queria muito ouvir o relato de quem foi, não para contar o que aconteceu, mas o que transformou. Ah, imagino. Eu acho que se privar de muita coisa, eu quando fiz esse leader training, a privação do sono, mais do que a comida, assim, para mim, me levou para um outro, a ver as coisas diferentes, a ver como a pessoa reage. Então te leva para ver o outro de uma outra forma. Para mim foi animal. E eu queria muito conhecer alguém que foi pro Legendários, mas assim, escutar o que transformou. Não me conta, eu não quero saber o que aconteceu. Quero saber o resultado. Não estraga a magia. As consequências da Interessante. experiência. Mas ele traz reflexões, né? O pastor Chap, a gente tá num movimento também junto com ele, né? Eu só não fui porque toda vez que eu vou não dá em vaga. Eu já tô ligando pra ele, pastor Chap, arruma uma vaga aí pra mim, viu? Porque eu não consigo ir toda vez que abre lá em Goiânia. Pede aqui, ó, pede aqui que ele vai ouvir. Por favor, a gente conversa quase toda semana, a gente tá desenvolvendo alguns projetos junto, mas o Legendário, ele é a volta do masculino, né? O Fábio e eu, a gente vemos a mesma origem ali na fazenda, então assim, meio que eu sei quais são os passo a passo ali, mas a gente tira de letra. Mas a maior transformação que você tem é a reconexão com Deus, né? A gente acaba deixando isso. Não na rotina, igual você falou, todo domingo para mim é sagrado, né? E para mim é segunda-feira, acredita? A minha primícia é na segunda. Que delícia. E não me adianta me ligar até segunda-feira, meio-dia, onde tá todo mundo louco, né, do final de semana. Literalmente. Eu tô nas minhas primícias ali, entregando pro Senhor a minha semana. Então essa reconexão, o resgate do homem como provedor. O que aconteceu nas décadas aí de 60, 70, veio muito movimento feminismo, né? As mulheres empoderadas e cada vez mais os homens se transformando em outros tipos, né? Dentro uma desfiguração social dentro dele. E aí o Legendários vem justamente para trazer esse homem provedor, esse homem que tem que passar segurança, o homem que tem que educar seus filhos. E é um resgate, né? Eu tinha um professor meu de bovinocultura, né? O Ipojucã, ele falava, a gente vai chegar a um ponto, isso na década de 90 ele me falava, que a gente vai ter que voltar à nossa origem, vai evoluir, e vai ver que na verdade tudo que a gente aprendeu ali nas origens, nas nossas raízes, era o melhor. Então eu lembro, o Fábio trazendo essas bíblias aqui, eu lembro do meu avô provedor, meu avô unindo a família, meu avô lendo a palavra, pedindo silêncio para os meninos, sendo firme, né? Não tem tela, não tem distração. A criança, desde os 8 anos, 9 anos, a gente já ajudava na lida na roça. Ou seja, não tem esse negócio de falar, não, você não precisa trabalhar, não, você fica deitado aqui no sofá jogando videogame. A base veio forte. Não, né? não tem isso. Então, às vezes, a gente tem que formar, cara, homens, né? Porque senão a gente acaba com a geração. Essa geração que está vindo aqui é pai de pet, né? Não aguenta um tranco de cuidar de um filho e acaba que ele desfigura a familiar e acaba sobrando para a mulher, para você, que o homem não consegue dar todas essas vertentes para uma família, a família acaba desfigurando e a mulher, né? Você já carrega um peso tremendo. Você imagina sem a figura masculina.
Você escuta que você assusta. Você falando agora do seu avô, eu gosto de fazer cordel, né? Pra honrar a família. Que legal. O meu avô tinha esse dom, essa rotina até com um toque especial de humor, assim. E eu tenho uma história que eu transformei em cordel, que é exatamente nesse contexto. Então vai lá, aí. Eu vou fazer rápido aqui. Ó. Vamos ver. O conto será breve, mas emocionante. Do dia que corri do bode na fila de morte. Vovô queria ensinar como fazer proeza de macho arretado. Como matar um bode com um martelo entortado. E disse que eu tinha que segurar o bode firme pelas pernas, enquanto acertava a nuca do molesta. Homem, eu me tremia tudo, como com quem só cajueiro com vento de banda, com pena do bode morrer, coitado, e ainda comigo de carrasco. Então, na hora do golpe definitivo, eu soltei as pernas do bode e gritei: foge, meu amigo! Agora esse bode era amigo da onça, pois começou a correr atrás de mim para chifrar a minha poupança. Eita, desesperado, soluçava por amparo. E adivinha quem me acolheu? A voinha, domadora de bode, me socorreu. Com uma mão só, pegou o bode pelo chifre e ainda disse: tome coragem, menino, pega o bicho pela força e leve pro seu avô, que daqui a pouco tá na hora do almoço, e vá logo sem alvoroço. Boa. Esse foi um conto, né, que traduz um pouco essa infância. Essa infância, a raiz, né, ou seja, total, a gente matando animal, né, matando, colhendo, normal, isso é natural, gente, é natural. Sim. Deus colocou a gente para governar sobre todas as coisas nessa terra. Início da vida. Então, ou seja, você pega um peixe, você pega um bode, você pega um bovino, e a gente tem que governar sobre isso. Ele colocou isso a gente para nos alimentar. Agora se mostra na internet essa cena aí. Falou aí, ó, exploração infantil, né? Tá. Olha o trauma que você causou na criança. Então, ou seja, você não consegue formar. Aí começa a ter um monte de homem Nutella. De uma geração mais fragilizada, né? Aí os legendários, ele vem para esse movimento. Sim. Ele vem para o homem para poder se libertar do seu masculino ali, sabe? Ele ter essa energia masculina. Hoje você tem muitas mulheres emasculadas, né? E homens muito femininos. Então, sim, ou seja, essa inversão tem que ser mulheres femininas e homens. Eu vou chamar a Angélica do Paulo para fazer uma versão feminina da... A Angélica, ela é esposa do Paulo Bolizan e ela é missionária. Ela fala francês e ela vai pelo menos 2 vezes por ano pro Haiti. Olha só. E ela fica na fronteira ali da República Dominicana, atendendo toda a demanda vinculada à crise humanitária que até hoje o Haiti enfrenta, né? Sim. O Haiti, para você ter uma ideia, não tem mais um estado. Ele está, depois que o Brasil saiu, né? Ficou 10 anos o Brasil tentando reestruturar depois do terremoto. A religião oficial do Haiti é o voodoo. Eles fazem sacrifícios lá, eu não vou nem citar os detalhes. E essa crise humanitária, que pouca gente fala, ela movimenta. O meu irmão, ele participou na República Dominicana de uma ação do Médicos Sem Fronteiras. Ele ficou lá 3 meses fazendo cirurgias básicas, assim, na República Dominicana, encampado. E a Angélica, quando falou isso, assim, ela desperta um senso de dever que é extraordinário, né? E ela compartilha um pouco das experiências lá e são realmente desafiadoras. E ela sempre fala que toda vez que ela vai, ela sofre algum tipo de repercussão dentro da família, em termos de saúde, em termos de que é o que a gente... As guerras espirituais, né? Exatamente, são as guerras espirituais. E a gente realmente tem que procurar se blindar, né? Fazer o bem sem olhar quem, mas blindar não só a gente, mas a família, e a gente só consegue ter essa blindagem com essa declaração, com essa profecia do bem, e ver pessoas iluminadas, né? Inspiram a gente a ser um ser humano melhor. Verdade. Mas essa é a doação, né, Fábio? Não existe uma doação, né? O ato de doar sem você voltar cansado, sem você voltar com alguma coisa. Essa troca, ela é muito sobre dividir, né? E a divisão é isso, vai causar um desconforto. Sim. Conversei bastante com ela sobre isso. Acho que no começo causa
aquele desconforto até das pessoas. É um julgamento, um prejuízo. Você tá maluca? O que você tá indo fazer lá, né? A gente vai se arriscar, né? Sim. Exatamente. Estava comentando com ela. Tem um outro trabalho social que eu acabo fazendo. Eu falei, as pessoas não entendem o porquê que você se predispõe a estar ali à noite, depois de um dia cansativo de trabalho, se expondo às vezes, porque eu voltava super tarde para casa. Mas é isso, o doar é dividir, né? Então acho que eu admiro muito. Quem sabe a gente não faz a versão feminina pra gente voltar. É isso. Ou seja, deixar homem viril e mulher feminina. Pronto, cada um no seu papel e todo mundo vai produzir muito bem, entendeu? Sim. Mas fazer um contraponto, como advogado, eu não. Conciliação. Você não acha que assim, você segmentar, estereotipar homem viril, eu acho que de fato há uma fragilidade da masculina, isso é indiscutível. Mas eu digo mais sobre a perspectiva da mulher. Eu sou pai de uma menina agora, então pra mim, olho pra ela, tudo que eu quero é que ela não seja... Eu tenho 3? Ela tem 1 ano e 2 meses. Tudo que eu quero é que ela não seja exatamente essa feminina que fique, digamos assim, independente de um homem viril. Eu quero que ela, entre aspas, muitas vezes seja viril no sentido de ser forte, de ser firme, de não depender de ninguém. E quando eu digo isso, é em todos os contextos, né? Emocionais, financeiros, físicos, de certa forma. Até brinquei com minha esposa. Ela tem que ir pro stand de tiro daqui a pouco, quando começar a ficar adolescente, brincando assim, lógico. Mas eu digo assim, de você ter uma... Porque eu acho que essa subversiência da mulher em relação ao homem, em certa perspectiva, eu acho muito... Enfim, eu acho ruim. Eu olho muito, Daniel, assim, o que acontece? Eu tenho uma filha também, e eu tenho um filho de 13 anos, né? E o treinamento para o meu filho vai ser totalmente diferente para minha filha. Meu filho está com 13 anos, ele já produz, ele é programador, ele ganha mais de 30 mil por mês, né? Ele já, com 13, já está encaminhado. E agora com a minha filha, quando eu falo que a mulher feminina, eu não estou falando uma mulher submissa. Eu não sei se todo mundo entende errado a hierarquia. A hierarquia, na verdade, ela é horizontal, porque ela não é vertical. Porque quando você está olhando a hierarquia assim, o homem, na verdade, ele vai na frente para dar a vida para a família dele. Ou seja, olha o papel e a responsabilidade que ele tem. Mas o treinamento que eu vou dar para minha filha é para ela ser plena. E você vai treinar para ela ser plena também. Porque quando a gente está buscando um casamento para buscar a nossa felicidade, já está começando errado. Porque, na verdade, você tem que ser feliz consigo mesmo. Quando você, olha só, a matemática ensina isso. Se você tem uma pessoa plena vezes uma pessoa plena, 1 vezes 1 é igual a 1. Mas se você casa com uma pessoa que não é plena, que é 0,5, 1 vezes 0,5 é 0,5. E se você casa 2 não plenos, 0,5, 0,5 é 0,25. Então, ou seja, você precisa entender que no casamento, ou seja, quando ela criar a dependência e for formar a família dela, ela esteja plena. E não estou falando só na área financeira, mas na área espiritual, na emocional, área emocional, ou seja, e é o nosso papel como os pais também. Só que o feminino, na verdade, é uma frequência, é uma vibração que ela vai trabalhar. Ou seja, você consegue ver uma frequência de uma mulher viril e você conhece ver uma mulher feminina. Nós, homens, conseguimos identificar isso muito fácil, isso. Mas eu não estou anulando, entendeu? Entendi, a independência dela. E dentro das funções no cotidiano, por exemplo, a mulher, ela carrega. Você tem filhos, né, Carol? Tem. Então, você imagina ela educar o filho, ela mãe, né, uma profissional, o quanto que foi pesado esse período para você. Ou seja, a mulher, ela tem, e nós homens, né, nós não temos o fardo que elas carregam. Então, ou seja, elas precisam de quê? De apoio, suporte e o homem para poder sustentar isso tudo. Enio, até como sou advogado agora, Enio, eu vou fazer uma sustentação. Vai lá. Eu sou um linguista amador, né? Vai lá. O matrimônio, ele exatamente, do ponto de vista, é o matrimônio. Ele é o patrimônio da mãe. O casamento, ele é da matriarca. Quem tem que mandar, quem tem que ser empoderada no matrimônio, no casamento, é a mulher. E para a mulher, eu acho que a sua avó, a minha avó, eram mulheres extremamente fortes. Muito. E matriarcas. Elas que mandavam em casa. Eu tô pra achar uma mulher do tamanho da minha avó ainda, viu? Então, assim, não tem ilusão que a mulher feminina, ela não é empoderada. Pelo contrário, ela tem que ser empoderada. A mulher tem que saber caçar, tem que saber atirar, tem que saber
ter uma profissão para ensinar os filhos. Se ela escolher ter uma profissão, ela vai ter que cuidar de casa também. E esse é o ponto da matriarca, né? Ela exerce o patrimônio, a titularidade do casamento. Ela que manda no casamento, ela que manda o homem chegar mais cedo de fato. Ela que tem que direcionar as regras de casa. Infelizmente é verdade. E o homem, Não tem ele fica com os bens, no sentido de administrar. O patrimônio, o mônio, ele vem exatamente de bentificação. E é a bentificação dos bens que vem do Pai. O Pai no sentido Deus nosso Todo-Poderoso. Então quando a gente fala de patrimônio, é aquilo que vem do Pai. E o homem, aqui na Terra, ele é responsável por administrar os bens que vêm do Pai. Os bens, quando a gente fala, é a terra, é a casa. A gente tem que administrar para não deixar nada faltar dentro de casa. Dentro do seu reino. Mas quem manda é a mulher. Mas a mulher, traduzindo bem pro Nordeste, tá? É igual rapadura. O feminino é assim, é igual uma rapadura. Ou seja, a mulher, ela é dura por fora, entendeu? Sim. Mas doce por dentro. Isso. Eu acho que isso que me faltou. E quando eu falo de fazer esse movimento, é justamente para trazer esse equilíbrio. Meu primeiro chefe me falou uma coisa. Carol, você entrou para trabalhar no banco, deixa a sua feminilidade na porta. Olha só. Mas não esquece de pegar, porque você precisa casar. Não. Eu fiquei com uma raiva desse homem, uma raiva, e eu trabalhava 30 vezes mais. Eu fiz 2 faculdades, eu queria falar, eu sou mulher, mas eu sou mais esperta que vocês todos. Pô, eram 23 homens e eu de mulher numa tesouraria de banco. O que aconteceu comigo? Eu me tornei uma mulher muito mais agressiva, porque eu estava sempre na defensiva. Quando você faz isso, você afasta um homem que quer te proteger. Você afasta o homem viril. Você afasta, e foi sem perceber. Então, ao longo dessa minha trajetória, tive alguns relacionamentos, mas eu sempre acabei afastando, porque eu olho e falo, peraí, eu sou autossuficiente financeiramente, eu troco o pneu, eu tenho aqui, ó. É verdade, gente. A vida tá aqui. Ela consegue trocar o pneu, mas o homem, nossa, você sabe, a gente quando tem um chamado... Não, deixa a gente feliz. Nossa, a gente coloca o vermelho igual o Superman, vai lá salvar. É isso, não quer dizer que eu... É que a tradução de tudo isso é, eu sei fazer, e aí eles ficam com medo de fazer, e aí eles não fazem, e aí eu tomo a frente e faço. Anula a frequência. Anula. E aí viram vira masculado. Exatamente. Então, assim, e não dá para ser assim, porque o mercado financeiro que eu atuo, ele já é muito masculino. Então, quando eu falo desse movimento que eu quero provocar a Angélica, é muito mais para a gente trazer essa outra frequência, e não quer dizer que, né, o ato de ser mais feminina vai me deixar submissa, porque é isso. Você vai ter que tocar a família, você vai ter que entender dos negócios na falta, você tem que cuidar, orquestrar tudo isso. Só que, ao mesmo tempo, você tem que manter aqui, porque ser cuidada também é muito bom. Então, agora, eu estou começando a aprender o que é ser cuidada. Eu estou atravessando o mundo para ficar com meu filho, que eu falei para ele, eu preciso ser cuidada. Acho que esse baque de perder minha irmã não foi legal, eu preciso ser cuidada, eu preciso de você. Legal. E aí eu estou invertendo um pouco o papel, estou colocando um peso no meu filho, né, que até ele nem precisava ter, mas eu sei que ele consegue, porque eu criei um homem. E eu sei que ele segura. Exatamente. Boa. Então eu tô Eu ia falar exatamente isso, não, ele consegue, fica tranquilo. Claro que consegue. Criar um homem. Você não acha que muito desses relacionamentos que você teve, talvez esses homens tivessem, digamos assim, uma certa insegurança de ter uma mulher ao lado que fosse mais preeminente do que eles, mais bem sucedido do que eles? Porque tem muitos homens também que têm uma necessidade de estar acima, digamos assim, né? E aí você vê uma mulher como você, claramente é muito bem sucedida, autônoma, e não é todo homem que vai ter coragem de falar, não, beleza, ela ganha mais do que eu, ou ela tem mais sucesso do que eu, mas é minha mulher, eu tô aqui tranquilo. É verdade. Tem muito homem que não sabe lidar muito bem com isso, até por uma perspectiva de que o homem tem que estar Isso chama-se insegurança. Exatamente. Ele é inseguro. Exatamente. Ele não sabe lidar com exatamente. isso, ele é inseguro. Como eu comecei, ele é insegurança, entendeu? Acho que tem muito Porque ele não é também. pleno, né? Ele não é pleno, exatamente. Eu tive alguns assim. E aí, por um tempo, eu fiz uma das piores coisas que eu poderia ter feito. Eu me diminuí para caber. Então, eu chegava nos lugares, o que você faz? Sou secretária. Vou lá sócia de uma fintech, negociando a venda para um banco. O que você faz? Sou secretária. Você quer me conhecer? Vamos aqui conversar. Nada contra as secretárias, muito pelo contrário. Mas eu não falava o meu cargo, eu não falava. Por muito tempo, inclusive nem carro eu trocava. Eu falei assim, eu não posso, essa luz que você viu, por muito tempo eu ficava com ela
mais reservada, porque eu queria diminuir para caber em algum lugar. Aí chegou um tempo que eu falei, e o tempo agora, viu? Eu demorei em terapia e tô nesse processo ainda, porque eu demorei a entender o que eu virei, o que eu me tornei, o que eu conquistei, e que isso pode ser muito bom, isso é muito bom. Então eu não vou me diminuir mais para caber no outro espaço. O problema dos outros não é seu. Já escutei cada uma. Você me assusta. Você é muito para mim. Não consigo te chamar para sair porque se eu te levar aqui para comer nesse restaurante não é só. E quem disse que a gente tá só afim de... Sim. É outro tipo de cuidado. Então, concordo com você, eu assusto sim, mas não é por isso que eu não quero ser cuidada. Tá? Exato, isso que eu ia completar, não é por isso que eu não quero ser cuidada por um homem viril. É isso aí. Espetáculo. Eu vou fazer um convite para você abrir uma passagem, pode ser seleção ou pode ser aleatório. Vamos lá. Eu queria que você consultasse no Manual da Vida. Vamos lá. Vou pegar aqui. Pra gente comprovar essa possibilidade de conexão. Eu vou aproveitar esse mesmo movimento que a gente está falando aqui, do feminismo e tal. Tem uma passagem de Provérbios, né? Provérbios foi escrito por Salomão, né? Existe 2 Salomão, né? O Salomão de Provérbios e o de Eclesiastes, né? Mas eu gosto muito de Provérbios. Eu não lembro qual que era o capítulo, mas ele fala justamente sobre esse papel da mulher esse papel da mulher no casamento, né? Porque acho que eu consultar meu chat GPT aqui, ele vai mais rápido. Eu faço isso também. Porque eu tenho na verdade aqui um prompt, né? Um projeto, né? Que assistente bíblico chama, né? Coloca aqui, ó. Um assistente aí. Aí você... Ainda bem que a gente tem isso para salvar a gente. Sim, verdade. Porque realmente, a memória, ultimamente, não tem sido meu forte. Porque o papel da mulher, na verdade, Salomão fala muito em Provérbios de 1000 mulheres que eu tive, e ele teve 1000 mulheres, né? Ele não escolheu uma. Por que ele fala justamente sobre isso? Porque ele não identificou a decisão dele. Ele estava procurando o amor. E o amor não é um sentimento, ele é uma decisão. Muitas pessoas passam a vida inteira procurando, né, seja as mulheres, seja os homens, procurando o seu parceiro ideal, mas na verdade você tem que decidir amar. Porque a paixão que a gente sente, ela dura 24 meses. E aí depois desses 2 anos, minha esposa, eu sei exatamente o dia que falou, nossa, mudou, né? Cadê aquela chama, aquele fogo? E é justamente porque a partir daquele momento, você vê pessoas que vivem ciclos, né, de Platão, né, com os amores platônicos ali, naquela paixão, e fica de 2 em 2 anos trocando relacionamento. É o mito da caverna, né? É o mito. Você só vê a sombra. Isso. E na verdade ele não se decide, né? Ou seja, amar uma pessoa. E na verdade quando você decide amar, é amar elas no defeito, é amar para um projeto, né, de vida. Porque na hora que fala que você é uma só carne, Deus está falando ali naquele momento que você é um produto genético à sua esposa. É que você vai produzir um produto genético, que é um filho que é 50%. E ali vai ser a materialização de uma só carne. Então eu gosto muito dessa passagem de Provérbios de Salomão, porque ele ensina muito isso. E outra que eu escolheria também, que fica em Gênesis, que quando Deus coloca a união ali entre o homem e a mulher, quando ele cria o homem no 6º dia, no 5º dia, no 6º dia ele cria a mulher, porque a mulher foi feita no último dia, porque é o melhor. Ele deixou o último, né, o melhor por último. E ali ele que se faça a mulher, porque não é bom que o homem esteja só. E é a primeira vez que ele fala. Se você lê Gênesis ali, o capítulo 1 e 2, ele fala que o homem não é bom que ele esteja só. E aí ele fez a mulher da costela de Adão e falou que ela seria a opositora idônea.
Então a mulher, ela tem que... Idônea. Ela tem que opor o homem. Tem algumas traduções que falam, por isso que é bom as traduções que você falou, tem alguns que falam que é auxiliador idônea. Mas eu gosto de ficar com a tradução opositor idôneo. O papel da mulher no casamento, homens, acordem, você vai ter opositor ao todo tempo dentro do seu casamento. Toda hora. Porque é ela que vai trazer você de menino para homem, é ela que vai erguer você, é ela que vai transformar você em homem de verdade. Só que ela é idônea na oposição dela. E nessa oposição é que a gente cresce. Nós, homens aqui, nós somos homens antes de casamento e depois do casamento. Totalmente. Nós somos transformados. E a mulher, ela tem. E quando você fala do matrimônio, ela é da matriarca mesmo, porque ela que vai transformar o casamento nisso. E eu gosto muito dessa matéria porque eu vejo muita transformação masculina. O homem que entende o casamento, entende o respeito, entende o que é o papel da mulher dentro do casamento, ele se torna outro. E ali ele abraça aquele reino e pode estar ruim, pode estar bom, mas ele vai fazer de tudo para que aquele casamento esteja certo, porque ele está decidido, ele não está atrás de sentimento, ele não está atrás de emoção, ele está atrás de um projeto. Igual quando a gente abre uma empresa, a gente está decidido fazer essa empresa dar certo. A gente assinou, vai aportar dinheiro, a gente vai construir isso junto, vai acordar cedo, vai visitar fornecedores, vai fazer o financeiro, fluxo de caixa, ou seja, tudo tem que ser orquestrado, porque aquela empresa não é movida por sentimento, é por decisão. E casamento é uma decisão, porque você decidiu amar aquela pessoa até o fim dos dias. E complementando também com atitudes diárias, né? Você renova isso diariamente. Diariamente. É uma repetição. Repetição. Bom, não achei, mas eu consegui. Foi muito bom. Não, espetáculo. Gratidão a todos. Gratidão, Carol. É um espetáculo ter você aqui próximo da gente, dando essas lições aí de vida, né? Inspiradora. Essa áurea que o Enio identificou da Carol é visível a todos. Assim, a gente tem pouco tempo, mas a gente tem um carinho gigantesco, né, por você, pela bagagem humana que você traz para a empresa, além da parte técnica, mercado financeiro. Você realmente é a nossa mentora hoje. Obrigada. E o Enio, não precisa nem falar, dispensa comentários aí, dia 28 de setembro, né? 27 e 28 de setembro, todo mundo está convidado para estar lá em Alphaville, São Paulo. A gente vai fazer o Clube de Negócios de Hotéis e Resorts. Nesse clube é justamente, Carol, a gente vai reunir donos de terreno, empresários, incorporadores, né, hoteleiros, que querem fazer seus negócios de hotéis funcionarem. Muita gente olha o hotel só para renda, e na verdade o hotel ele tem outras fontes de renda também, formas de vender diferente. O Fábio mesmo já me ensinou, no dia que eu vi a fórmula do Fábio, eu não dormi à noite. Clube de experiência. Eu falei, meu Deus, como que eu não pensei nisso antes, sabe aqueles insights? Ficou ótimo. Nossa, eu quero repassar isso, eu quero transbordar isso na vida das pessoas. Eu gosto muito de hotel e resort, porque ali é um lugar que restaura casamento, que restaura família, ali é um lugar de cura, é um lugar de felicidade, é um lugar de bênção. É onde todo mundo parou para poder estar em conjunto, estar em convívio ali. Olha você me fazendo mudar a passagem. Vou ter que voltar antes da Austrália para não perder o evento. É isso. Então, ou seja, esse é o propósito do evento, é fazer negócios, mas o meu propósito em cima disso é transbordar para poder salvar vidas através das suas férias, através da hospitalidade. E quanto mais recurso vier e mais munição vier para o hoteleiro, mais filiais, mais outros hotéis vão vir. E eu tenho certeza que mais pessoas serão, né, salvas, mais pessoas serão curadas nisso também. Que delícia. Daniel, espero te ver em setembro lá. Estarei lá. Conterrâneo, né? Já que seu Pernambuco já foi dono de Alagoas, então você é conterrâneo. Já hoje, não, com certeza. Vamos se encontrar. Estaremos juntos lá. Vamos preparar já os barcos pra gente fazer o Recinol próximo ano. Fazer uma regata, são mais de 300 barcos que fazem essa regata. É espetacular. Eu não tenho braço pra isso não, vou de jet. Não, mas a gente terceiriza. Deve ter uns motores aí. Tem. Deve ter. E essa própria etapa, né, tem em setembro, apesar de ser um dos meses que mais tem o fluxo do vento do Nordeste, né? Algumas etapas têm o privilégio da calmaria. Então tem um ponto da travessia do Oceano Atlântico até Fernando de Noronha que o mar vira lago. Que delícia. E é uma visão assim espetacular, assim,
imagina você estar no meio do Oceano Atlântico e a água assim, ela parece essa flat. mesa, né? É uma visão assim extraordinária, além das experiências com a natureza, né? Lá você pesca marlin, você consegue ver as baleias jubartes aí e na sua plena majestade, né? Você tem uma lição de humildade imediata quando você vê uma baleia, você se torna insignificante. É verdade. Né? E quando eu sou apaixonado e entusiasta do mergulho. Quando eu fui para a viagem lá do Egito, eu fui o único que fez um mergulho profissional de 30 metros. Eu tenho uma certificação que, rapaz, eu consegui ter essa experiência lá no Egito. Eu mergulhei exatamente lá, no ponto que a gente tem as fortalezas de Herodes, e toda hora sabe aquela visão, será que eu vou achar algum tesouro aqui arqueológico? E o mar assim, absolutamente cristalino, assim, que delícia. Apesar do deserto estar à frente, no Egito, né, você está vendo o Saara, mas a riqueza que você tem nos corais ali do Egito, a pujança de vida, é um contraste extraordinário, assim. Então o mergulho ele causa isso, né? Ele causa essa sensação de pertencimento e ao mesmo tempo de insignificância. E a gente ter essa possibilidade de ter essa experiência em Fernando de Noronha, a 300 metros você já tem a plataforma continental, então você vê animais de uma fauna gigantesca a 300 metros da costa. Para você ter essa experiência aqui na costa brasileira, você tem que navegar por 10 quilômetros. Olha só. Então, em Fernando de Noronha, por isso que eu chamo de Pérola do Brasil, né? Você tem uma experiência direcional espetacular, e poucos são os lugares no mundo, e a gente tem esse privilégio aqui no Brasil, né? Falta agora só tornar esse privilégio mais especial, né? E essa é a nossa missão, criar um propósito, melhorar a condição de segurança alimentar, de vida, de certa forma, democratizá-lo também, né? Isso. Essa experiência. A gente utilizar a estrutura e o propósito do clube de experiência para bonificar os colaboradores, associados das empresas. E a gente até citou no início, né? Meu argumento de venda, quando eu vou conversar com o empresário para ele comprar, investir, né? Porque é um investimento, é uma ação preferencial, ele vai ter uma rentabilidade além da possibilidade dos dias por ano, durante 10, 20 anos, ou até o membro legado, que é o resto da vida. Ele pode comunicar ao seu colaborador, ao seu associado, ao seu executivo, que se ele conseguir performar com excelência, ele pode levar a família, e o filho, quando for cobrar do pai, pode chegar mais tarde em casa, porque eu quero ir para Fernando de Noronha. Boa. Eu quero ir para os outros clubes de experiência no Brasil, andar a cavalo aqui na Reserva do Mirante, ele aprender a andar em kitesurf, windsurf, ali perto de Jericoacoara, Mirante dos Ventos, mergulhar nos corais lá em Lagoa São Miguel dos Milagres, pescar lá no Araguaia. Boa. Fazer trekking de montanha, subir na Chapada dos Veadeiros. Meu avô falava, né? A oração é mais forte quando você sobe o monte. Então, e ele fazia um paralelo, que eu vou aproveitar, Carol, que quando pega o período do ano que você tem o maior faturamento é para conversar com o banqueiro. É igualzinho o coração, tem que subir ao monte para fazer a oração mais eficiente. Exatamente. Boa. Mas obrigado, gente, foi um espetáculo ter vocês aqui. Espero a gente ter outra experiência. Acho que o próximo podcast da gente podia ser em Noronha, né? Uma boa ideia. Tá em aberto ainda, o mar ao fundo aqui. Delícia. Gratidão, obrigado a todos. Obrigado. Obrigada a você pelo convite. Obrigado.